Meus irmãos, graça e paz, é um motivo de muita alegria estar aqui compartilhando a palavra com vocês. Eu tenho acompanhado o avanço do Evangelho através dessa igreja, aqui entre os brasileiros e também no contexto de Geórgia, entre os americanos. Eu me sinto muito feliz. Já via esse movimento acontecendo desde a época que eu estava lá no Brasil e agora poder vivenciar isso de perto, poder contribuir pregando, é um motivo de muita alegria para mim. Eu me sinto muito honrado em estar com cada um de vocês. Amém? Bom, eu queria chamar as crianças aqui. Enquanto elas vêm, eu queria compartilhar com vocês um dado. Eu vou depois introduzir para eles, mas dados oficiais do Portas Abertas. Eu quero um banquinho para sentar aqui perto deles. Dados oficiais do Portas Abertas comunicam que a cada 2 horas um cristão é morto no mundo. A cada 1 hora um cristão perde a sua liberdade de viver porque ele professou a fé em Jesus. Isso significa 13 mortes de cristãos diariamente. E agora eu me dirijo a vocês. Bom, eu queria saber de vocês, crianças, eu quero que vocês sejam bem sinceros, assim como o pastor Samuel pede para vocês serem, tá? Qual é o momento que vocês ficam mais felizes na vida? E aí? Vocês ficam mais felizes, mais contentes, felizes? Viajar, dia do aniversário, muito bom. Quem mais? Alguém quer participar mais? E agora eu vou fazer outra pergunta. Qual é o dia que vocês ficam mais tristes? O que é que deixa você mais triste, irritada, chateado? E aí, quem é que quer responder? Quando você perde alguém da família, pô, foi bem profundo, hein? Parabéns. Quem mais? Uma coisa que deixa vocês irritados, gente, tem muita coisa. Os pais de vocês, eu tenho certeza que os pais de vocês sabem de várias coisas que vocês ficam irritados. Bom, a verdade é que não só vocês, mas todos nós sofremos por momentos difíceis nessa vida. Em alguns momentos nós somos traídos, em alguns momentos nós somos pegos de surpresa, nós somos machucados, nós somos perseguidos. E vocês precisam estar cientes de que desde agora vocês estão inseridos num povo que vai ser perseguido, está sendo e vai ser perseguido por causa do verdadeiro evangelho. Mas eu tenho uma boa notícia para vocês e para os seus pais, para eles. É que um dia Jesus vai voltar e Ele vai fazer justiça e nós moraremos com Ele eternamente. Amém? Vocês vão me ajudar a orar então? Tudo certo? Pode ser? Posso contar com vocês? Então vamos orar. Papai do céu, Senhor, abençoe essa igreja. Abençoe a minha família. Abençoe os meus irmãos na fé. Obrigado pelo Evangelho, por Jesus Cristo e sua obra, e que eu possa, o mais rapidamente possível, professar essa fé no Senhor. Amém? Então vamos lá, vamos cultuar juntos agora e ouvir a palavra, o que é que o Senhor vai nos dizer de como enfrentar os sofrimentos da vida, esses dias difíceis. E a vocês, meus irmãos, abram lá a Bíblia de vocês em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Nós leremos hoje do 1 ao 12, será a exposição. Peço que você fique com sua Bíblia bem aberta, porque nós vamos visitar esse texto algumas vezes. Amém? Você provavelmente já ouviu a música Sou Feliz com Jesus, meu Senhor. É uma música muito famosa no meio presbiteriano, mas é muito possível que, ao escutar essa música, alguns irmãos acabam achando que esse autor escreveu essa canção, Sou Feliz com Jesus, em um momento de muita alegria. Parece, né? Com essa estrofe tão poderosa, Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Mas a verdade é que esse homem ele tinha acabado de passar por um dos momentos mais difíceis que um ser humano pode passar. Na verdade, talvez seja uma das piores dores que alguém possa enfrentar, perder os filhos. Depois de ter um incêndio na sua casa em Chicago, ele colocou as suas filhas com a sua esposa em um navio rumo à Europa e ficou para resolver as burocracias do incêndio. Só que depois, alguns dias depois, ele recebeu uma ligação, na verdade um telegrama naquela época,
da esposa dele dizendo que somente ela havia escapado. O navio havia naufragado. E essa história aumenta mais, ainda mais, em detalhes. Ao ir à Europa, em busca da sua esposa para vê-la, aos cacos, muito provavelmente, se você se colocar no lugar dele, você deve pensar sobre isso de maneira dolorosa. Ao passar no momento exato, no lugar exato onde houve o naufrágio, ele pegou caneta e papel na mão e compôs um dos hinos cristãos mais tocados na história da igreja. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. E a pergunta que fica diante de uma situação dessa é: como é que pode? Como é que alguém pode reagir dessa forma diante de um sofrimento tão visceral, tão doloroso, tão, do ponto de vista humano, tão contracultural? Porque o normal é os filhos enterrarem os pais e não os pais enterrarem os filhos. Como pode a fé se permanecer fiel em meio a uma situação tão dolorosa como essa? Bem, eu acredito que, de alguma forma ou de outra, nós só podemos encontrar respostas no Evangelho. Nem sempre essa resposta ela vai ter um efeito analgésico a primeiro momento. O Senhor nunca nos prometeu isso. Ele prometeu muitas dores, sofrimentos, perseguição e coisas que vão, de fato, tornar essa vida não um parque de diversão, mas, de fato, uma jornada, uma caminhada difícil de ser seguida. E eu gostaria com vocês de ler o texto para que a gente pudesse chegar à leitura do texto e entender o contexto no qual essa carta é escrita. A carta de Tiago ela tem um compromisso muito grande de nos ensinar a lidar com os momentos difíceis da vida. E vocês vão entender muito bem o contexto. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria, verso 2, o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Verso 4. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Verso 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria diante do sofrimento, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Verso 9. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se de quando estiver com elevada posição, e o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo. Pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz, fiquem atentos a esse verso, feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Vamos orar? Deus, essa é a Tua palavra. Eu posso levar essa palavra aos ouvidos dos meus irmãos, mas somente o Senhor pode levá-la ao coração. E eu te peço, Senhor, que nessa noite seja uma noite onde a Tua palavra seja elevada em nosso meio, que Cristo seja conhecido, desfrutado, deleitado no nosso meio. Fica conosco, fala ao nosso coração, chama para perto os cansados, aqueles que sofrem, os adoecidos, os esquecidos, os machucados, para que possamos, com a palavra do Senhor, com a Tua palavra, pregar o Evangelho. É assim que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Meus irmãos, a carta de Tiago, ela foi escrita com uma intencionalidade muito clara: servir os irmãos que estavam vivendo perseguição. A autoria dessa carta é muito clara já no verso 1, se você olhar na sua Bíblia, você vai ver quem é que escreveu a carta. No verso 1, parte A, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus. Ao que tudo indica, a maioria dos comentaristas reformados, que é os comentaristas que nós usamos aqui para fazer os sermões e nos ajudar a chegar
no Sermão Pronto, a maioria deles atribuem esse Tiago como sendo a figura do meio-irmão de Jesus que ficou em Jerusalém. E eu concordo com eles, porque de fato existem boas bases para isso. Mas a quem ele se dirige? Parte B do verso 1 responde a essa pergunta. As 12 tribos dispersas entre as nações. E em qual contexto que ele escreve essa carta? Então nós entendemos que foi Tiago, que ele escreve as tribos dispersas de cristãos, e num contexto extremamente peculiar na história da igreja, que o pastor Samuel falou muito no início aqui. Os 4 primeiros séculos da igreja foi um momento dificílimo. Então a gente vai recapitular um pouquinho e ir para o livro de Atos. Depois que Pedro prega o sermão de 3.000 almas, pessoas de todas as partes do mundo conhecem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A partir daquele momento, e não sem avisar, Jesus avisava de que eles seriam perseguidos por causa do seu nome, já na reta final dos evangelhos. Eles começaram a ser perseguidos veementemente pelo Império Romano. E o que é que aconteceu? Aconteceu que o primeiro mártir da história da igreja foi o Estevão, no capítulo 7 de Atos, apedrejado até a morte. E esse padrão se repete em toda a história da igreja, seja com leões em praças públicas ou em coliseus, seja pedradas, crucificação para baixo, de cabeça para baixo. A tradição ela vai divergir, de fato, nos formatos de algumas mortes e alguns mártires, mas o fato é, o cristianismo nos primeiros 400 anos foi um cristianismo de perseguição. E nós podemos exatamente dizer isso nos dias de hoje. Por causa dos dados aí do Missão Portas Abertas, nós podemos chegar à conclusão de que 13 pessoas falecem, morrem, são assassinadas por causa da fé em Jesus Cristo. Isso é muita coisa. É um time de futebol, para ser bem sincero. Morto todos os dias. A cada 2 horas uma pessoa é morta por causa de Cristo. E esse contexto era exatamente o que estava acontecendo na região de Jerusalém, fazendo com que esses cristãos fossem para os lugares mais remotos. Por quê? Porque eles estavam, ao assumir o cristianismo, perdendo emprego, perdendo prestígio, perdendo até a sua própria cidadania por causa do evangelho. Filhos, casa, poder, status, tudo era perdido nesse contexto de Tiago. E essas tribos dispersas nada mais é do que igrejas espalhadas por todos os lugares, escondidas, para não sofrerem perseguição. Então imagine o cenário. Os cristãos estão passando por severa perseguição por causa da sua fé. O evangelho, ainda assim, tem se expandido assustadoramente, assim como tem acontecido nos países do Irã, por exemplo. O pastor Samuel citou pela manhã. Países comunistas, países fechados, a própria China. Há poucos anos atrás, a Coreia do Sul era um lugar que, apesar da colonização e da influência americana e da influência ocidental, é um lugar que tem igrejas de 60, 70 mil membros. Ora, como pode você ser perseguido, você ter que se esconder em cavernas para cultuar o Senhor e ainda assim permanecer fiel a Ele? Existe algo diferente. Existe algo que a igreja de hoje precisa descobrir para que possamos viver exatamente isso. É bem verdade de que, no nosso contexto de hoje, nós vivemos uma espécie de perseguição mais ideológica, o que não é fácil de se enfrentar. Os jovens da universidade aqui devem estar bem familiarizados com isso. E, obviamente, que no trabalho, se você exerce algum cargo de liderança ou alguma coisa relacionada à vida social, você acaba tendo que se esbarrar algumas vezes com perseguições. E eu sei que isso dói, porque, de fato, em alguns momentos não tem escolha. É o evangelho ou aquele contrato que você fecharia. É o evangelho ou a educação dos seus filhos. Que, enfim, nós temos aí todos os problemas do mundo para poder lidar. Existia esse contexto e existe esse contexto nos dias de hoje. É claro que, pelo menos, a igreja aqui no Ocidente vive um nível de liberdade física bem maior. O que faz a carta de Tiago não ser descartável, mas ser aplicável a ponto de nos mostrar o quão livres nós somos e o quão necessário é que nós possamos nos engajar na missão da pregação do Evangelho.
Já passou-se aí alguns segundos. Tem pessoas, ao final desse culto, que já serão mortas nos países perseguidos por causa do Evangelho. E nós precisamos estar em oração por essas pessoas. Mas a verdade que surge desse texto para hoje, em 2025, é uma verdade que eu posso trazer como se fosse teletransportar do tempo passado para o tempo presente. Deus se utiliza do sofrimento de forma pedagógica para provar a nossa fé. Eu sei que você, muito provavelmente, já chegou à pergunta do problema da teodiceia na teologia, que é, se Deus é bom, por que sofremos? E eu quero fazer aqui, por causa dessa proposição desse texto, uma pequena observação para a gente seguir na exposição. Deus permite o sofrimento do cristão nesta terra, primeiro, porque nós precisamos nos identificar com o Filho dele. Se Deus não poupou o seu único Filho, por que Ele nos pouparia? Paulo diz que é um privilégio, em Filipenses capítulo 1, verso 29, de participar dos sofrimentos de Cristo. E eu tenho outra coisa a dizer a você. Em pouco tempo, todos nós aqui estaremos na eternidade. Talvez 120 anos. Ninguém, nem as crianças estarão mais aqui. Então o sofrimento, por causa do Evangelho, ele se torna muito pequeno se nós considerarmos o peso da glória. Deus usa o sofrimento de forma pedagógica para nos ensinar e treinar o nosso caráter, provar a nossa fé. Na didática de Deus, Ele usa o sofrimento para o nosso bem. E é mesmo. E em primeiro lugar, entre os versos 2 e 4, Deus usa o sofrimento de forma pedagógica para nos fazer perseverantes e maduros. Acompanhe comigo o verso de número 2. Verso de número 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande... Vou repetir. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Como assim? Considerem motivos de grande alegria por passar por várias provações. Seria, nesse caso, uma espécie de sadomasoquismo cristão, né? Tem aquele povo que gosta de levar a pizza e se sente bem. Não é isso. Seria, talvez, um estoicismo bíblico, que é a filosofia, para quem não está familiarizado com esse termo, que é a filosofia da resiliência. Tudo que tá tudo ruim, pneu fura, mas eu estou aqui, good vibes, eu não sofro, minha mente é inabalável, mentalidade Cristiano Ronaldo. Não é isso que a Bíblia está fazendo aqui. A Bíblia está sendo contracultural. Muitas pessoas no primeiro século abandonaram o Evangelho por causa da perseguição. Mas muito mais aderiram ao Evangelho por causa da perseguição. Porque a convicção era tão real, a ponto dos discípulos, dos apóstolos, nesse caso Tiago, considerem motivo de grande alegria vocês passarem por diversas provações. Bem, mas não é, como eu falei, não é de estoicismo, nem de sadomasoquismo, nem de prazer no sofrimento em si, gostar de sofrer, miserabilidade. Não. É o poder do Evangelho sendo expresso na teologia da alegria, como diz o John Piper. Essa é uma daquelas afirmações bíblicas que vai exatamente na contramão, na lógica do mundo. Se você olhar as pessoas por aí, você vai perceber de que elas estão apaixonadas pela vida. Abre o Instagram aí, você vai ver que o mundo está apaixonado por essa vida. Viajar, meu Deus do céu, nada contra, eu adoro viajar. Tanto é que eu estou aqui, não sou daqui, né? Estou viajando, mesmo morando. Mas quando essas coisas começam a ocupar um lugar que não deveria estar ocupando, elas começam que eu chamo de assaltos espirituais. Essas coisas começam a te roubar do Evangelho. E de modo que você começa a, de alguma forma, a se apaixonar mais por isso e viver como o mundo vive. E aí vem a cultura analgésica. Eu não posso sofrer. Se eu sofrer, eu me separo. Se eu passar por isso, eu não aguento. A cultura do descarte. Se alguém falhar com você, descarte e vamos para a próxima. Todos esses comportamentos são influenciados por essa forma mundana de se ver. De olhar para o sofrimento e dizer, não, essa vida é uma vida para ser bem vivida. Mas o que é ser bem vivido para você?
Ser bem vivido para você é ganhar quantos mil dólares? Ser bem vivido para você é casar? Apesar de ser muito bem casado, viu, Carol? Não vai reclamar comigo, não. Ser bem vivido para você é conquistar coisas? Bom, de acordo com o Evangelho, viver de acordo com ele, ser bem vivido, viver uma vida bem vivida de acordo com o Evangelho, é considerar conscientemente que é possível ter alegria no meio das provações. Meus irmãos, eu já pude presenciar alguns sofrimentos na minha trajetória ministerial, aconselhando pessoas, vendo pessoas no leito de morte, vendo pessoas vivendo dias muito difíceis, sofrimentos muito difíceis. Mas eu posso dizer que a grande maioria delas mais me incentivou a continuar a caminhada cristã do que me desanimou. De alguma forma que eu não sei. Me lembro de uma irmã que Carol conhece, Jorge não conheceu, lá da igreja presbiteriana, que ela estava com câncer terminal. E ao ir já para a reta final, ela estava extremamente em paz. E eu conversando com o pastor Renan, eu disse, pastor Renan, que desafio, né? Pô, ir lá conversar com o médico para desligar os aparelhos. Aí ele falou, irmão, não, que privilégio eu tive de caminhar com essa irmã esses últimos dias. Porque ela estava tão conectada com o Senhor, que o corpo dela estava desligando, mas a alma dela estava ascendendo na nova criação. Ascendendo na eternidade, perdão. Acompanhe comigo o verso 3, para você ver como é que Tiago desenvolve esse pensamento. Verso 3. Pois ele diz, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte coisa alguma. O autor sagrado ele dá pelo menos duas respostas do porquê nós devemos nos alegrar nos sofrimentos da vida, sejam eles perseguições físicas ou sofrimentos, no nosso contexto aqui, individuais. Eu sei que aqui tem pessoas que enfrentam os mais variados tipos de dores, inclusive eu, me incluo nesse cenário também, é claro. Bom, em primeiro lugar, está no verso 3, o sofrimento produz perseverança. Se você pede a Deus para ser alguém perseverante, você precisa passar por alguns sofrimentos. A segunda, está no verso 4, ela também produz maturidade. Então, muito cuidado, que você vai orar a Deus pedindo maturidade, Ele vai lhe dar oportunidades para você ser maduro. E olha, tem situações que nós passamos na vida que a maturidade é exigida de uma forma que a gente não consegue nem controlar. É difícil, né? Então, essas duas características de uma fé saudável é alimentada por Tiago para esses cristãos que estavam vivendo esses desafios e para nós que também estamos vivendo. Em outras palavras, as dificuldades para o cristão verdadeiro, elas servem para tornar-nos mais piedosos. Aquela saudade que você sente da sua família te torna mais piedoso? Aquela coisa que saiu dos seus planos, aquele projeto que saiu dos seus planos, te tornou mais piedoso? Aquela perca de alguém que você amava muito te deixou mais próximo do Senhor? Bem, o sofrimento ele tem uma característica muito peculiar para o cristão. Ele espreme você. Ele te deixa humilde. É a didática do sofrimento. É a didática da aflição. É a didática da perseguição. A pedagogia do sofrimento. Bem, contudo, antes é importante desmistificar algo muito comum. Porque costuma-se dizer que as dificuldades por si só, elas geram maturidade por si só. E isso não é uma verdade. E eu vou dar um exemplo que eu gosto muito, que é um exemplo de um filósofo, que ele, enfrentando um câncer terminal, ele declarou que, se Deus existir, esse Deus precisa me pedir perdão. Essa é uma resposta bifurcada diante do sofrimento. Ao sofrer, o ser humano ele bifurca.
Ou ele vai se rebelar contra Deus e se envolver em amargura, em ódio, em rancor, em negação, se afastar da igreja, se afastar de Deus, se afastar da comunhão, se afastar de tudo, ser rebelde contra o Senhor. Ou ele vai, como os cristãos do primeiro século, ser ainda mais fiel. Irmãos, eu falo isso com muito temor. E eu vou explicar o porquê. Eu assisti recentemente, por causa da minha ligação com Portas Abertas, eu gosto muito, apesar de não participar diretamente com eles, eu assisto tudo que eles postam assim, no Instagram, eu sempre estou acompanhando. Ele falou uma vez da família do pastor Wilson, que foi um pastor que estava plantando a igreja num país perseguido, não me lembro exatamente qual, mas eles fizeram questão de destruir a igreja, tocar fogo em toda a igreja, os membros conseguiram escapar, e a casa do pastor, esses terroristas conseguiram encontrar. O que é que eles fizeram? Eles tocaram fogo na casa. Eles destruíram aquela família e deixaram ele vivo para sofrer até o seu último dia. Bem, eu sei que essas coisas ficam meio down, a gente fica meio triste, mas é a realidade que está acontecendo no mundo afora. Nós precisamos, como cristãos, ter extrema responsabilidade. Por isso que eu louvo a Deus pela vida de Samuel, de Nicodemos, os pastores e os presbíteros, que têm se tornado amigos, de visitar, de fazer questão, de estar nesses lugares difíceis. Lugares que muitos de nós, nem eu, nem ninguém daqui talvez consiga ir. Em todos os lugares difíceis. Nepal, Irã, Coreia do Norte. A gente não vai conseguir. E o que é que a gente precisa fazer por essas pessoas? Para aliviar um pouquinho do sofrimento dessas pessoas. Honrar financeiramente é uma oportunidade. Às vezes 50, 60 dólares que a gente gasta numa comida vai mudar a realidade de uma criança por um mês, 2, 3, 4, 5, 6 meses. Oração. Muitas vezes nós nos ocupamos demais com aquilo que está acontecendo com a nossa vida. Nossos problemas, nossos desafios, nossos medos, nossos temores, nossos ódios, nossos rancores. E esquecemos de que existe uma missão real, meus irmãos. Nós não estamos aqui brincando. Você está? Eu não estou. E eu peço a Deus todos os dias que se eu tiver a honra, porque isso pode ser considerado de honra, biblicamente, de morrer com a faca no meu pescoço, que Deus me guarde para que eu seja fiel até o fim. Que Deus guarde você para ser fiel até o fim. Talvez você nunca vá passar por isso. Isso aqui talvez a gente dê essa tranquilidade por causa dos Estados Unidos, da organização, da segurança pública aqui. Porém, nós precisamos ser fiéis em coisas menores, em coisas pequenas. E aí eu te pergunto, como é que você tem reagido diante do sofrimento? Como é que você tem agido quando o sofrimento bate à sua porta? Aquele dia triste, a saudade da família no Brasil, talvez algum problema com a imigração. Várias coisas podem acontecer que podem roubar a sua alegria. Às vezes até a pregação do evangelho mesmo. Pregar para alguém e ser perseguido por isso. Eu não sei o que você tem passado aqui. Eu não sei o que você tem vivido, sofrido. Eu não sei das suas orações. Eu não sou profeta nesse sentido. Mas eu sei que existe um Deus que é absolutamente identificado com os nossos sofrimentos. Porque o nosso Deus é um Deus sofredor. Deus poderia muito bem, depois do casal pecar ali no Éden, simplesmente destruí-los, fazer uma nova humanidade. Com certeza nasceria um povo mais bonito do que Geórgia. Mas o fato é, Deus quis perdoar. Deus quis usar de misericórdia. Deus tem um plano. E você, pessoalmente, está inserido nesse plano. Bom, eu espero que, diante desse primeiro ponto, você busque em Deus essas duas coisas, essas duas características. Primeira, a perseverança. E, em segundo lugar, que você também procure a maturidade no Senhor.
É isso que vai fazer você passar por dias difíceis, firme no Evangelho e talvez servindo irmãos que estão passando por sofrimentos aqui na sua igreja local. Eu tenho certeza que se você for atento à realidade que está acontecendo ao seu redor, nos seus pequenos grupos, nos seus vizinhos, nos grupos do povo aí dos Estados Unidos, que tem muito grupo de cidade, se você estiver atento ao sofrimento, você pode ser um canal de Deus para aliviar. Uma vez um pastor disse, em uma pregação, de que toda vez que alguém dizia assim, Deus é contigo, ele dizia, e você está sendo uma pessoa? Porque o que Deus exige de nós é atividade na missão. Vou orar por você. Orou mesmo? Vamos orar agora. Pega a mão aqui, ora na igreja mesmo. Já aproveita, né? É uma boa oportunidade. Deus está contigo. Visite. Exercite a hospitalidade. Eu, pela graça de Deus, vivi dias assim incríveis. Tenho vivido dias incríveis na casa de George. E ao percebê-los como família, eu e Carol, minha esposa, nós conseguimos desfrutar de um dos dons mais úteis no ministério do apóstolo Paulo, que ele fez questão de, em todas as finais de carta, destacar. Obrigado por fulano de tal que me recebeu, no pior dia da minha vida fez isso, fez aquilo, irmã tal, irmão fulano. Abra a sua casa, sirva aos que sofrem, contribua com os que sofrem, e você vai, com certeza, fazer parte dessa missão de redenção que vai acabar logo, logo, gente. É 120 anos, não é muito tempo não. Mas, em segundo lugar, Deus usa o sofrimento, em primeiro lugar, para nos tornar maduros e perseverantes. Então, está bem claro. Mas, em segundo lugar, para nos tornar mais sábios. Um outro grande cristão, aliado do cristão para permanecer, na verdade, um outro grande aliado do cristão para fazê-lo permanecer fiel em meio à sabedoria, em meio às provações com sabedoria, é o que Tiago diz no verso de número 5. Acompanhe comigo na Bíblia. Verso 5. Se algum de vocês tem falta de misericórdia, peça a Deus que dá... Gente, leia atentamente. Se você está sofrendo, eu não sei se é o sofrimento, leia isso aqui. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá a todos livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Tiago não está falando aqui de sabedoria de uma maneira filosófica. Tiago está se referindo aqui à sabedoria para enfrentar os dias difíceis, para enfrentar as tribulações, para ser um cristão aprovado, com a fé testificada, cristão que vive, como dizem lá na Paraíba, o chão da fábrica, a interação da igreja da vida real. Você só vai alcançar isso se você pedir a Deus. E a boa notícia, por causa de Cristo, eu e você temos uma fonte inesgotável de sabedoria. O ser mais excelente, mais criativo, mais sábio, mais glorioso, mais belo, mais identificado, mais preocupado com a sua criação é o seu Deus. Eu posso ouvir um amém? E você pode acessar esse Deus por meio da oração. E era assim que Tiago estava incentivando aqueles cristãos a, com a teologia da alegria, serem perseverantes e maduros e chegarem até o pedido da sabedoria. Muito provavelmente alguns cristãos, algumas pessoas, aqui nesse caso, estavam vivendo essa dualidade. Uns estavam mais firmes, outros estavam mais fracos, outros estavam mais preocupados, outros queriam abandonar. Pô, vou virar romano de novo, deixa quieto. Esse negócio de cristão para ser devorado por leão no meio de todo mundo, deixa quieto. Então, por isso que ele cria esse argumento de busca incessante pelo Senhor. E essa sabedoria, que ajudaria e que ajuda os cristãos de hoje a enfrentar qualquer tipo de sofrimento, pode te levar à seguinte pergunta: como é que eu encontro? Se não é filosofia, se não é uma sabedoria humana, o que é que eu vou fazer? Como é que se adere a essa filosofia, a essa sabedoria?
Essa sabedoria, como diz o John Piper, gosto muito dele. Ele tem um livro chamado Fome de Deus. Se você puder, você não pode passar, vou imitar João Madureira, você não pode passar dessa vida para outra sem ler esse livro. Fome de Deus, é um livro sobre jejum e oração. E ele vai falar sobre os longos dias de abstenção de comida, de prazeres, para buscar o Senhor em oração. E é exatamente essa sabedoria que vai ajudar você, cristão, hoje, aqui nos Estados Unidos, no século XXI, sofrendo outros tipos de perseguição ideológica, em algum tipo de amizade, falsidade e sofrimentos, que aí a gente não precisa nem listar. Aqui todo mundo sabe listar muito bem os sofrimentos que a gente passa nessa vida. E Piper incentiva as pessoas, nesse livro, a buscarem o Senhor. E eu posso te dizer, esse livro marcou a minha vida, e ele me deu não apenas uma sabedoria, uma inteligência no assunto. Esse livro ele me deu intimidade com o Senhor. Eu posso dizer que a minha intimidade com o Senhor, eu já era seminarista, estudava teologia já há um tempo. Na verdade, eu já tinha me formado há muito tempo quando eu li esse livro. Mas a minha espiritualidade foi para um nível diferente. Um nível de humilhação, um nível de contrição e de derramamento de experiências com o Senhor, de momentos de oração no qual o Senhor e eu, na porta do meu quarto fechada, o Senhor estava ali cuidando de mim. Então, busque a sabedoria bíblica na oração e na leitura das Escrituras. Muitas vezes se abstendo de prazeres terrenos para poder conseguir obtê-la. Voltando aqui à exposição, Tiago lembra aos cristãos do primeiro século que eles possuíam um refúgio. É como se fosse a fonte inesgotável que eu falei para vocês. Para quê? Para enfrentar os dias difíceis. Mas existe uma condição clara para receber essa sabedoria. Eu falei isso para vocês, um pouco disso para vocês. É a diligência na oração. Eu sei, porque eu sou pecador e muitas vezes eu já fiz isso. A gente diz, eu vou orar. Aí ora 1 minuto, daqui a pouco, pum, pega no sono. Né? Não é assim que acontece? Isso é normal. Isso é normal. Isso é normal porque nós temos que ter diligência. Aconteceu com os apóstolos que estavam do lado do Senhor Jesus, vendo tudo que ele fez, e dormiram, cochilaram. Inclusive, sono, para algumas pessoas, é sinal de frieza espiritual. Então, se você tem dificuldade na oração, se você tem tido dificuldade na oração, seja diligente. E aí ele continua. Essa condição tem essa sabedoria pedida em oração, ela tem umas características. Peça, porém, com fé. Verso 6, acompanhe comigo. Verso 6. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Duvidar, como diz um certo comentarista, é questionar o caráter de Deus e sentar em seu trono. Toda vez que você vai para a oração, ou você deixa de orar diante de um sofrimento, por causa dos seus próprios ideais montados na sua cabeça e no seu coração caído, você está sentando no trono que somente Deus deveria sentar. Eu não posso te prometer bênçãos, eu não posso te prometer nem a resolução do teu problema, mas eu posso te garantir que o Senhor estará contigo todos os dias. Se você bater essa porta, Ele vai entrar. Na verdade, se Ele bater essa porta e você abrir, Ele vai entrar. Ele vai se revelar a você. Um dos versículos mais marcantes para mim, quando eu me converti, foi João 14, 21. Ele diz assim, me lembro de decorado, eu acho que a minha memória está boa ainda. Aquele que me ama será amado pelo meu Pai. Todo aquele que me ama guarda os meus mandamentos. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a Ele. A promessa de busca e de compromisso com o Senhor tem uma consequência. É Cristo se revelando a você na sua espiritualidade. É o Senhor olhando para você pessoalmente e tendo relacionamento com você. Não adianta entender de teologia aqui se essa teologia não desce para o coração. Não adianta entender muito de teoria aqui se isso não faz você agir como um cristão. Você precisa pensar como crente, sentir como crente e agir como crente, sem duvidar,
sem duvidar do caráter de Deus, sem se entrar no trono que é o trono do nosso Senhor. É uma confiança na oração que entrega. Vocês já passaram por situações assim, onde vocês precisaram dizer assim, Senhor, nesse caso aqui eu não tenho mais o que fazer. Aí é tu e o mundo. Se o Senhor decidir sim, é sim. Se o Senhor decidir não, é não. Esse tipo de oração precisa ser mais frequente na nossa vida, na nossa espiritualidade. Porque é nela que nós aprendemos o verdadeiro conceito de dependência. Depender com centenas de milhares de dólares na conta é relativamente fácil. Mas depender quando lhe falta o pão de cada dia, quando lhe falta o trabalho, quando você precisa enfrentar algumas coisas que você não imaginava enfrentar, confiar em Deus quando você precisa se humilhar para pedir ajuda, é esse o momento que Deus está quebrando o vaso e fazendo um novo vaso, um novo cristão. Não no sentido de nascer de novo. Você já nasceu uma vez de novo. Mas avivamentos espirituais. Como dizia um teólogo que eu gosto muito, teólogo bíblico reformado que eu gosto muito, é os shalons de Deus, os tempos de paz. Que é quando você respira tranquilamente porque você confia no Senhor. O diagnóstico final é o Senhor. O último dia é o Senhor. A aprovação do documento é o Senhor. Onde você vai morar é o Senhor. Com quem você vai casar é o Senhor. Seu trabalho é o Senhor. Seus clientes, seus contratos é o Senhor. As respostas para os seus sofrimentos está no Senhor. E você só vai encontrar isso com duas coisas. Primeiro, leitura bíblica constante. Em segundo lugar, oração. Crente que não ora é crente que não conversa com o Senhor. É crente que vive conversando consigo mesmo. É o solilóquio, né? Que dizem, conversando consigo mesmo. Você vai passar o dia todo pensando em falando consigo mesmo e argumentando consigo mesmo, ao invés de você estar falando com o Senhor. Orai sem cessar. Você só vai ter acesso a essas bênçãos espirituais se você buscar o Senhor sem duvidar. Verso de número 7. Não pense tal pessoa, que essa pessoa é a que duvida, que receberá coisa alguma do Senhor. Então, aqui já temos uma delimitação. Se você busca o Senhor com dúvidas, você já vai ter uma barreira, porque Deus quer a sua confiança. Ele quer o seu coração. Deus quer o coração do seu povo. E ele continua. Uma vez que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. É um pé na fé e um pé na incredulidade. Ora confia, ora desconfia. Ora entrega os caminhos ao Senhor, ora planeja como se fosse o CEO do universo. Ora para de orar. Essa mente bifurcada e dividida não agrada o nosso Deus. Deus quer um coração inteiramente confiante nele. Posso ouvir um amém? Amém. Eu quero saber com você como é que está a sua vida de oração. Como é que anda a sua vida de oração? Talvez você tenha orado menos do que deveria. E às vezes é bem comum respostas como: Mateus, o trabalho tem me consumido demais. Aqui nos Estados Unidos, a hora trabalhada, eu sei que tem essa conta. A hora trabalhada me faz ter que trabalhar um pouco mais para pagar as minhas contas. Talvez você tenha uma objeção financeira, estritamente financeira. E eu quero te dizer, às vezes é necessário você abrir mão de alguns dólares para ter algumas moedas espirituais com o Senhor. E eu posso te garantir, ter mais tempo com o Senhor é muito melhor do que alguns dólares na conta a mais. Às vezes ter 1 hora a mais no dia para estar com a família, fazer um culto domiciliar, orar, assistir pregação, ler a palavra, ter tempo com Deus, é uma excelente oportunidade para você fazer isso. Mateus, mas eu não sei como fazer. Talvez no trajeto ao trabalho. Todo mundo aqui está acostumado com a meia hora da vida, né? Qualquer coisinha que a gente vai fazer é 30 minutos.
Com quem você conversa? O que você escuta? Quais são os bizus do seu ouvido? Como anda a sua vida de oração? Para acessar algumas coisas, nós precisamos ter uma vida de oração. E mais uma vez eu cito o John Piper. John Piper diz que, palavras dele, abre aspas, uma das maiores provas de que a falta de oração não era por falta de tempo é o seu celular. De acordo com os dados do Meta, o brasileiro passa de 8 a 12 horas olhando para a tela. Muito provável que você esteja nesse número parecido nesse número. Isso significa que se você viver 100 anos, 30 anos da sua vida você passou olhando para uma tela. Muito provavelmente fazendo o que o Instagram quer que você faça, rolando feed. Eu não sou contra rede social não, tá? Até trabalho em rede social. Rolando feed. 30 anos se você viver 100. Imagina esse tempo dedicado ao Senhor. Imagina esse tempo dedicado à oração. É claro, ninguém vai orar 30 horas, eu sei das limitações da vida moderna, do globalismo. Mas dedique 1 hora ao Senhor. Dedique aquele caminho até o seu trabalho. Dedique aquele espaço que você tem na sua agenda ao Senhor. E ore, mesmo sem vontade. Ore, peça a Deus sabedoria. Até que você tenha vontade. E tenha certeza, o mais interessado em você ter uma vida espiritual saudável é o próprio Deus. Ele deseja que você tenha uma vida de oração. Ele quer se relacionar com você. Por quê, Mateus? Porque Deus é carente? Não. Porque na aliança que Deus fez conosco, você já deve ter ouvido aí muitas vezes aulas de aliança, teologia do pacto e coisas parecidas, eu não vou entrar nesse ponto, mas nas alianças que o Senhor faz com o seu povo, toda ela o Senhor promete relacionamento. O Senhor quer se relacionar com o pecador. Porque foi assim no Éden, foi assim na aliança mosaica, foi assim em Davi e foi assim em Cristo. Deus quer se relacionar com o seu povo. Nós somos coroa da criação do Senhor. E é um grande desperdício passar dessa vida para outra, tendo uma vida fria, neutra, e eu diria que até amarga, com um gosto amargo de oração. Deus quer que você ore mais. A sabedoria divina só será alcançada se você buscar o Senhor em oração. Bom, seguindo aqui a nossa aplicação, eu preciso falar de mais uma coisa. Bom, eu percebo que com relação à oração, nós temos certa dificuldade porque nós não sabemos como orar. E eu tenho 2 sugestões práticas demais que uma criança consegue fazer. Em primeiro lugar, você vai fazer a partir de hoje, se você quiser a minha sugestão, usar os salmos como um caderno de oração. Dia 1 do mês, dia que você começou, dia 1, Salmo 1. Dia 2, Salmo 2. Dia 3, Salmo 3. E você vai lendo os salmos e vai aprendendo no maior manual emocional cristão que nós temos à nossa disposição, que são os salmos. Leia os salmos e ore os salmos. Outra sugestão que eu dou para você, tenha um caderno de oração. Visualizar objetivos é comprovadamente eficiente na hora de construir um hábito. Pegue um caderno simples, sem nenhuma distração, e anote todos os dias motivos de gratidão e motivos de oração. Você pode ser metódico, talvez colocar 3, 5, fica à vontade. E ao final do dia, ore ao Senhor, ou deixe para orar no dia seguinte, orando sempre o dia seguinte pela anotação que você fez à noite. Eu tenho certeza que a sua vida de oração vai mudar. Em um terceiro lugar, eu disse 2, mas é 3 na verdade. Em terceiro lugar, é ter um momento de oração. Não tem como buscar essa sabedoria divina diante do sofrimento se você não fecha a porta do seu quarto. Jesus é muito claro quando ele diz, se você quer ter relacionamento comigo, vai no teu quarto, fecha a porta e busca o
Pai em secreto, e Ele se revelará a você. Meus irmãos, testem, façam isso. Fechem a porta do quarto, peguem a Bíblia, orem, incansavelmente orem, insistam, busquem o Senhor e Ele irá se revelar.